Sabe aqueles fractais que a gente vê desenhado, aqueles mudanças de cores e arco-íris e tudo isso? Tudo isso é como se fosse uma imagem, né? Na verdade, não é como se fosse, isso é a imagem de Deus. A gente olhando para ele, a gente vê isso. Esses fractais, essas cores, esses cheiros e tudo isso. E é assim mesmo, caótico, completamente caótico. Só que a gente, sabe quando você olha no escuro e você acaba formando rostos na escuridão, na floresta, na mata, você acaba reconhecendo rostos. É porque a sua mente ela tem o vício em fazer aquilo tomar forma, em fazer aquilo fazer sentido. Então a realidade, a verdade última, ela é sem sentido. Entendeu? Ela é totalmente vazia, ela é absoluta, ela é bizarra. E aí a mente, da mesma forma que ela olha para uma mata totalmente disforme e identifica um rosto, quando você é Deus e se vê como Deus, você acaba identificando coisas ali, você acaba organizando aquele caos. Porque é tudo caótico, tudo aleatório, sem sentido nenhum. Mas aí você vai montando a realidade, você vai forçando para aquilo ali ser palpável. E aí você constrói a própria realidade em si. Entendeu? Você vai detalhando em níveis cada vez mais grotescos até o ponto de tudo fazer sentido e você poder, vamos dizer assim, coexistir nesse tipo de realidade. Se você for para um nível acima, um nível mais sutil, se afastar disso, isso tudo se torna mais sutil. Porque você é como se você não quisesse mais, não tivesse tão apegado a dar forma. Você já olha na mata e os rostos já não aparecem de forma tão nítida, sacou? Você já começa a perder essa nitidez. E aí se você vai um nível acima, vai começando a perder mais ainda a nitidez. Porque você aceita mais aquele caos. Você aceita mais aquilo que para outrora era aleatório, era sem sentido. Você aceita que não precisa ter sentido. Não é que tenha sentido, que você aceita que não precisa ter. É uma coisa conceitual, uma coisa mental, né? Você tem que navegar na sua mente para poder chegar lá. Né? Eventualmente você acaba percebendo nas coisas que você está fazendo, né? Que da mesma forma que os pintores, os artistas, a matemática retrata o que está nessa realidade, é uma forma de organizar essa realidade divina, que é caótica. Tipo, tem um tufo de onda, de bagunça, de som, de imagem ali. Aí você vai chegando perto, vai olhando e tal, e de repente aquilo ali é um despertador, entendeu? Mas é como se fosse um conceito, cara. Ela nasce primeiro nesse conceitual. Só que a gente está formatando tanto a realidade que a gente vai perdendo. É complicado de explicar. É uma coisa tão natural, nossa. Tá tão permanente dentro da gente, sabe? E a gente vai se afastando disso. E vai se... É como se fosse um ramo, né, de uma árvore que vai granulando, que vai ficando cada vez menor as terminações e tal. E aí você tá ali, apegado àquela infinidade de coisas, de complexidade, de tarefas e tal. Mas se você vai diminuindo, vai entrando no caule, em direção ao caule, você vai vendo que tem cada vez mais troncos sendo atravessados, mais galhos sendo atravessados, até que vai ter poucos galhos sendo atravessados. Então nessa hora você percebe a realidade. Caraca, mas isso é toda a essência, isso é tudo que há, cara. Fica nítido que é tudo que há. É sabedoria, porque a sabedoria é saber, você sabe. Mas o que? Nem o que você sabe o que é. É bem complicado de entender isso. O tempo, por exemplo, ele é uma obrigação de organização da realidade. É uma necessidade mental. Ele ajuda a entender o caos. Porque assim, ó, imagina que aquele
zaralho lá inexplicável, é como se fosse uma tela. Você pinta o que você quiser ali, sacou? E o que você pinta para você conduzir isso é a sua mente, mas ela tem que estar em níveis mais profundos. No final das contas, é como se fosse Deus que tivesse que desejar isso para direcionar. Então, o desejo dele tirou ele da condição dele, sacou? Na verdade, não tirou ele. Ele sempre está lá, mas você é ele. Você não pode diferenciar, entendeu? É só uma questão de você deixar de se identificar com tudo que te circunda. Você se restringir. Você não é restringir. Você tem que restringir o ego. Você tem que restringir a necessidade de pensar. Você tem que abandonar a necessidade de explicar a coisa. Você tem que tentar esquecer as coisas que você aprende. Mas não tem como esquecer porque você, na verdade, está acessando toda a informação que existe. Você direciona para uma ou para outra de acordo com a próprio estudo, sabe? Estudar, isso aí é como se você estivesse pegando vestígios de onde está um conhecimento. E aí você sintoniza naquilo ali. Deus é isso, é uma sintonia. Você vai sintonizando numa direção ou em outra. Se eu quiser direcionar para o sentimento de felicidade, alegria, conforto e tal, eu consigo direcionar. E aí toda a aparência da coisa passa a ser aquilo. Só que ela nunca deixou de ser aquilo. Ela era tudo ao mesmo tempo. Cara, todo mundo tá falando disso o tempo inteiro. Tá todo mundo falando disso. E eu entendo porque, por exemplo, o limite, né, o infinito positivo e o infinito negativo estão próximos dos limites, né, que a gente acaba construindo. É tipo assim, os cientistas vão investigando cada vez mais longe, né, cada vez mais profundamente nas coisas. Tem 3 linhas de conhecimento científico. Uma é essa, de eu tentar ir longe no conhecimento, que está ali, palpável, fisicamente. Química, física, astronomia e tal. Né? Mas a parte mais física da coisa. Depois eu retrocedo e tenho uma dimensão micro, né? Que eu também não consigo penetrar. É como se a macro fosse o final do galho da árvore, é o finalzinho. Eu estou tentando enxergar o limite. Só que imagina que fosse uma coisa que uma divide em duas divide em 4 e assim vai sucessivamente. Aí quando você está chegando na ponta da árvore, onde tem aqueles milhares de milhões de ínfimos galhos, você nunca chega, você nunca cobre todos, sabe? A coisa vai sempre se expandindo. Esse que é o limite, sacou, do conhecimento. E quando você vai indo para dentro nos galhos e tenta buscar um único galho, olha que interessante. Você está tentando buscar um único galho, que é o quê? A teoria de tudo. Porque é como se fosse a matriz da realidade que está explicando tudo. Só que os cientistas dão um tom de científico, sacou? Dão um tom de como se eles estivessem investigando uma coisa diferente. Mas é tudo uma coisa só. O que a religião tenta investigar, o que os cientistas tentam investigar, a medicina, tudo. Tá todo mundo procurando a mesma coisa. Uma doença psicossomática, por exemplo, quando fala assim, o cara ele produz a doença nele pela mente dele, né? Muitas vezes a pessoa não acha associação, e aí você acha uma associação mais profunda, que seria antes da mente, né? Mas ainda não Deus, antes da mente, são camadas espirituais mais etéreas, né? Como se fosse aí indo nesses estados mais etéreos, você pode ter vontades que a sua mente consciente não sabe. E essa vontade, esse desejo frustrado, ele vai irradiando, como se fosse uma árvore abrindo, né? Ele vai irradiando aquilo ali. Ele é anterior, então ele vai acabar provocando um efeito físico aqui. Enquanto aqui é uma coisa mental, está muito mais próxima de Deus, aqui está mais distante. Então, quanto mais anterior, mais causa você é da coisa.
Eu tô falando de uma doença, uma coisa mais sutil, por exemplo, porque é um micróbio e tal, do que uma mesa. Se eu bater na mesa, eu sinto a minha mão, né? Eu bato na mesa, eu sinto a minha mão. Isso é uma coisa física. Eu tô num nível tão... Os ramos, né, o da árvorezinha tá tão na pontinha que é uma interferindo na outra. Ela faz, acontece, faz, acontece. Agora, quando eu quero ter uma vontade de mexer o braço, por exemplo, eu tô subindo um galinho mais para cima, né? É porque eu tô imaginando a árvore de cabeça para baixo. Eu tô subindo um galinho, descendo um galinho mais para dentro. Que é eu pensar e mexer o braço. Depois eu penso na motivação para me fazer pensar. Por que eu quis pensar nisso? O que eu quero mostrar aqui? Entendeu? Então aí eu já subi um galho, aliás, eu entrei mais um galho. Então agora eu já não tenho menos bifurcações ainda. Então eu vou achando a causa da causa das coisas. E aí por isso que dizem qual é a causa primária de todas as coisas. Qual é a origem do universo? Qual é a origem da realidade? Então, é os três campos, é o campo macro, micro e mental. O campo mental é a filosofia, são as investigações mentais da coisa, sabe? Psicologia tenta arranhar isso também, a psiquiatria.